Queridos, paz seja convosco. Mais uma segunda-feira e aqui estamos com a graça de Deus e vamos meditar na palavra. Vamos ler alguns versículos do Salmo 78, versículos 12 a 17. Deus fez prodígios na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Queridos, o salmista, nesse caso aqui, Asaf, faz um cântico, que salmo é um cântico, e neste salmo ele traz à memória aquilo que havia acontecido no passado de Israel, para passar para aquela geração atual aquilo que Deus havia feito quando o povo saiu do Egito. E o salmista, falando com os da geração dele, ele faz um relato de algumas coisas que aconteceram lá, milagres, coisas tremendas que foram realizadas. A água brotar da rocha, algo que não citou aqui no texto, um pouco para frente, o envio do maná, o envio das codornizes, coisas assim tremendas, o mar se abrir para o povo passar, o mar vermelho. Então, quer dizer, ele relata milagres, coisas assim grandiosas que Deus realizou no meio do povo. Então, nós temos pelo menos dois ensinamentos aqui. Um é que nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Ele está falando com a geração dele, a geração atual, que os antepassados deles tiveram essas experiências. Então nossos pais, tiveram as experiências deles e nós temos que ter as nossas próprias experiências com Deus. Essas coisas maravilhosas, coisas tremendas que o nosso Deus pode realizar. Por outro lado, nós aprendemos também o quê? Tudo isso foi realizado na presença deles, eles vivenciaram essas coisas magníficas. Mas o versículo 17 diz o seguinte: mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Então quer dizer que, mesmo Deus realizando proezas, milagres, coisas maravilhosas, isso não é garantia que uma pessoa vai ser fiel a Ele e vai se dedicar a obedecer a Ele, ao Senhor. O livre-arbítrio é algo muito interessante e também muito intrigante, né? Porque às vezes nós podemos pensar, mas não tem como, viram tudo isso no deserto e ainda assim optaram em desobedecer? Sim, meu irmão, minha irmã, e ainda hoje é do mesmo jeito. Você certamente conhece pessoas que foram abençoadas, que alcançaram milagres da parte de Deus, mas que viraram as costas e estão seguindo outro caminho. O que fazer então? Tomarmos cuidado, sermos prudentes, né? Agirmos com prudência, com sabedoria, para quê? Para nós também não fazermos como o povo no deserto fez, daquela geração que, para nós termos uma ideia, daquelas pessoas que saíram do Egito, que eram maiores. Sabe quantos entraram na Terra Prometida? Apenas 2 pessoas, Josué e Calebe. Os demais, todos morreram no deserto. Quem é que entrou no deserto, na Terra Prometida? Aqueles que nasceram durante os 40 anos no deserto e aqueles que eram menores quando saíram do Egito,
que aí, com o passar dos anos, cresceram e viraram adultos, né? Então mas daqueles que saíram, os adultos que saíram do Egito, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida e viram muitos sinais, mas isso não fez com que obedecessem a Deus. Nós temos visto sinais nos nossos dias, nós temos visto pessoas que se convertem, pessoas que são curadas, pessoas que são transformadas, Deus agindo aqui, ali, acolá, mas isso não é garantia que nós vamos permanecer. Tem a ver com a nossa decisão. Então, eu tenho que decidir, você tem que decidir diariamente. Vou servir a Deus e vou me esforçar para permanecer na presença dele. Com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos. Sozinhos, não conseguimos. Mas com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, a gente vai em frente e vamos até o final, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você. Poderoso Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa, pedindo a Deus que o Senhor manifeste o teu grande poder e a tua grande graça. Que o Senhor conceda força, sabedoria e também, ó Deus, que tenhamos prudência para não nos afastarmos da tua presença. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a tomarmos a decisão diária de servir ao Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que está doente, por esta pessoa que está enfraquecida, que o Senhor coloque as tuas mãos e abençoe de uma maneira toda especial. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, 2020 é o ano da superação. Vamos em frente com a graça do nosso Deus. Fique na bênção e fique em paz.